Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do nosso Colégio Santa Maria para os alunos dos segundos anos do ensino médio. Bom, nós já vimos várias escolas literárias, nós começamos com o Barroco, depois o Arcadismo, depois o Romantismo, depois o Realismo e agora nós passamos para mais uma escola literária que é a do Naturalismo. Essa aula também vai ser bem rápida, porque nós não temos também muito tempo assim, e vocês vão perceber o seguinte, que o naturalismo, essa nova escola literária, ela surgiu na mesma época do realismo, um pouquinho mais para frente, mas ali na mesma época. Ela é chamada de uma filha, essa escola é uma filha do realismo. O realismo procurou mostrar o mundo como ele era, estão lembrados? Ele procurou criar histórias em que os personagens e tudo aquilo que acontecia na história tinha muito a ver com o mundo real. Então as pessoas eram fracas, as pessoas tinham lá todas as suas manias esquisitas, né? O homem ele tinha o seu lado bom, mas tinha o seu lado ruim também. Só que aí veio então uma nova escola chamada de naturalismo, em que os autores vão aprofundar o tema do realismo. Então, a partir de agora, o homem ele será estudado mais a fundo. Não apenas o comportamento individual do ser humano, mas também o seu comportamento coletivo. Ou seja, como que o homem se comporta quando ele é colocado em sociedade. Por exemplo, uma coisa é um aluno lá vivendo no seu dia a dia na sua casa, por exemplo, sozinho no seu quarto. Outra coisa é quando ele é colocado para conviver com outros alunos numa mesma sala de aula. Muitas pessoas que sozinhas são tímidas, quando elas estão com um grupo, elas acabam se soltando, elas se transformam, parece até outra pessoa. Ou como aquelas pessoas que sozinhas, né, são todas tímidas, mas quando elas vão lá para o estádio de futebol e estão com a turma, com a torcida, elas são capazes até mesmo de fazer coisas horríveis, até de matar uma pessoa, porque está no grupo. Tanto que a gente olha e fala, nossa, mas essa pessoa era tão calma, sozinha. Mas muitas vezes o comportamento em grupo, em sociedade, quando a gente fala em sociedade, é o homem convivendo com outros homens, então o comportamento das pessoas muda. E o naturalismo tentou estudar também isso. Não só isso, mas também este comportamento em sociedade do homem, tá bom? E vai tratar o homem como se fosse um animal. Para os naturalistas, o homem ele não tem alma, ele não tem espírito. O homem não tem essa coisa da espiritualidade, né? Daquilo que vai além do que os olhos podem ver. Para os naturalistas, o ser humano é apenas um animal. É um animal que é movido pelos seus instintos. E pior que isso, para os naturalistas, o homem é um animal movido pelos seus instintos e que não tem força para dominar esses instintos. Tá? Então, o homem é um bicho. Ele é pior que um cachorro para os naturalistas. Tá bom? Então, agora a gente vai passar para o próximo slide para a gente começar a estudar um pouquinho. Então, o naturalismo, como eu disse, é um ramo do realismo. Tá? Seus objetivos são, vamos ver quais são, documentar, dissecar e analisar o comportamento humano. Vocês estão vendo que tem uma lupinha aqui do lado, né? Ele está focando numa pessoa. Então é olhar para aquele ser humano, analisar o seu comportamento e tentar entender. Apontar saídas e soluções para os problemas sociais também. Olhar o indivíduo e analisá-lo. Aí a gente tem uma imagem de um homem primitivo, né? Porque o naturalismo ele vê o homem, olha só, como um animal, como eu falei. Para os naturalistas, o homem é um animal. Ele é visto como um ser sem livre-arbítrio, ou seja, ele não tem liberdade. Para os naturalistas, o homem não tem liberdade. Ele é aquilo que ele deve ser. Ele não tem escolha. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu pobre, ela não pode mudar de vida, ela não pode melhorar. Uma pessoa que, por exemplo, foi criada numa família em que todos são bandidos, para os naturalistas, essa pessoa não vai ter a escolha de ser diferente daquilo. Para os naturalistas, a pessoa também será bandido. Entendeu? Então, olha que visão, né? Até mesmo preconceituosa. Para os naturalistas, o homem é um ser, é um animal sem livre-arbítrio, não tem liberdade de escolha. Ele é fruto da hereditariedade, ou seja, se a família dele é daquele jeito, ele também será, ele não tem escolha. Ele é condicionado pelo meio em que vive, ou seja, se você vive lá numa casa que todo mundo grita,
Não tem como fugir. Você vai ser uma pessoa que grita também, né? Se você cresceu lá no meio das pessoas que usam droga, você também vai usar droga. Ou seja, o meio em que você é criado, o meio em que você vive, vai influenciar no seu comportamento. E para os naturalistas, como eu falei, isso vai acontecer sem que o homem consiga se defender. Ele vai fazer porque para os naturalistas, ele é apenas um animal que não tem possibilidade de escolha. E o homem é visto também como um objeto a ser estudado. Os naturalistas querem entender o comportamento desse animal chamado homem, segundo eles, né? Por isso, o naturalismo vai tratar dos seguintes temas. Olha só os temas que eles vão tratar. Eles vão falar das taras humanas. Então, olha só, no realismo a gente vai ter aí falando das fraquezas humanas, mas não vai ser algo tão pesado quanto no naturalismo. No naturalismo, você pode pensar assim, tudo que o homem pode fazer de pior, assim, as coisas mais extremas que você pode imaginar, o naturalismo vai criar personagens que vão se comportar dessa maneira, entendeu? Então os personagens das histórias literárias do naturalismo, eles serão todos meio assim, ao extremo. Então vão ser coisas, às vezes, de assassinato, sabe? Coisa pesada. Então o cara vai, esfaqueia um, joga na praia. É coisa assim que não tinha no realismo. Tá? O naturalismo é mais pesado. Então as taras humanas, não preciso nem explicar o que isso significa, né? As doenças, então vai falar muito de doença psíquica, que é mental, né? Doença física, o homem vai ter um monte de personagem que vai ser doente fisicamente, mentalmente, vai ser meio doido. Vai falar de personagens que estão acorrentados aos vícios. Então vai ter o cara lá que é um bêbado, ele é totalmente... E por causa da bebedeira ele vai fazer coisas horríveis. O outro que é cheio de... viciado em drogas. Entendeu? Todos os tipos de vício que você pode imaginar. Também os problemas familiares. Então nas histórias vai estar cheio de problema, de muita briga, de muita confusão. Toda a miséria humana. A gente vai ver a pobreza, a fome. Vamos ter também casos, então, de adultério, mas não vai ser um adultério assim lá, igual o realismo mais leve, não. Vai ser uma coisa bem pesada, sabe? Vai ter traição, vai ter morte no meio de tudo isso. Crimes, como eu falei. Vão ter personagens desequilibrados psicologicamente falando. E também as condutas sexuais desregradas. Então a gente vai ter coisa de pedofilia, a gente vai ter abuso sexual. Vocês estão percebendo como que o naturalismo ele vai explorar tudo o que o homem pode fazer no seu extremo? Perceberam? Né? Vamos lá. Portanto, o naturalismo procura analisar o ser humano e a sociedade, seus problemas e desordens, para que, compreendendo seus comportamentos, possa ajudá-lo a refletir sobre seus atos e a mudar o seu modo de viver. E aí a gente tem a primeira obra do naturalismo aqui no Brasil, que foi essa obra escrita por Aloysio Azevedo, chamada O Mulato, lá no ano de 1881. Vocês veem que não é tão antigo assim, 1881. Aí tem uma capa mais atual do livro, tá, da obra. Eu não vou aqui ler para vocês o resumo. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo e ler aí o que eu estou projetando na tela, tá bom? E aí tá o resumão para vocês. Outra obra muito importante, na realidade, essa é a obra mais importante do naturalismo aqui no Brasil, é a obra O Cortiço, de 1890, escrita por Aloysio Azevedo. Tá? Então o cortiço o que é? É um casarão lá no Rio de Janeiro, um casarão onde moram várias famílias pobres. Então cada família vai ocupar ali um quartinho e eles vão dividir tudo, vão dividir a cozinha, vão dividir a lavanderia, né? Então vocês imaginam, vocês têm mais ou menos essa imagem na cabeça, né? E aí o dono do cortiço é um português que veio para o Brasil tentar ganhar a vida. Ele se casou com uma escrava, ele trata essa escrava como uma empregada mesmo, e é só que é a esposa dele, né? E aí a gente vai ver que ele é um homem ambicioso, um homem avarento, só pensa em dinheiro. E dentro do cortiço nós vamos ver várias histórias acontecendo paralelamente. Então você vai ter lá os casos de amor que são proibidos. Então o cara que se apaixona lá pela mulher porque ele não poderia se apaixonar porque a mulher é casada, ele também é casado. Então a gente vai ter aí coisas de assassinato no meio, a gente vai ter coisa de abuso sexual. Então assim,
esta obra, O Cortiço, ela foi criada para tentar provar todas aquelas ideias defendidas pelos naturalistas. Uma delas é, se você é uma pessoa boa, só que você é colocada num meio que vai te influenciar negativamente, você vai ser transformado numa pessoa ruim. Lembra que eu falei que os naturalistas falavam isso? O meio vai determinar como você vai ser. Isso tem um nome, isso chama determinismo. Se você, por exemplo, né, você é uma pessoa honesta, mas você começa a conviver com pessoas desonestas, segundo os naturalistas, você também vai se tornar uma pessoa desonesta. Você não tem como fugir disso. E a obra O Cortiço é o cara tentando provar que essas ideias, essas ideologias aí, por exemplo, essa do determinismo, ela é verdadeira. Então você tem, por exemplo, um personagem chamado Jerônimo, que era um cara santo, assim, era um cara que ele só pensava em cuidar da esposa, trabalhar o dia inteiro. Ele veio inclusive de Portugal para cá, e aí ele trabalhava, a vida dele era trabalhar e cuidar da esposa. A Piedade era o nome da esposa dele, né? E aí um dia ele lá descansando no final de semana, viu uma rodinha de amigos e lá no meio dessa rodinha, lá no Cortiço, tinha a Rita Baiana, que era uma mulher muito sensual, que tinha seu namorado e tudo mais. E aí, quando o Jerônimo bate o olho lá na Rita Baiana, ele fica totalmente cego de paixão por aquela mulher. E aí, eu não posso falar o final da história, mas só de saber que ele fez de tudo para ficar com ela, menosprezou a sua esposa e acabou, por fim, criando uma emboscada para matar o namorado da Rita Baiana, esfaqueou o cara, jogou o corpo no mar para poder ficar com a mulher. Então vocês veem que não é um adultériozinho, é um negócio pesado, né? Então, o que o cara tentou provar com essa história? Que por melhor, por mais honesto, por mais santo que fosse, que as pessoas sejam, se elas são colocadas num meio ruim, elas podem se transformar em pessoas ruins também. Entendeu? Então o livro inteiro é tentando provar essa tese aí. E aí tem um resumo para vocês lerem, tá bom? E aí a gente encerra então essa aula, pessoal, sobre o naturalismo. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem, tá? Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem para o começo, mandem as suas perguntas para mim, que eu vou procurar responder da melhor maneira possível, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.